Paz do Senhor a todos, espero que todos estejam bem. Nós vamos hoje para a nossa segunda aula no tema da doutrina da Cristologia. Hoje nós vamos abordar a questão do advento de Cristo. Só fazendo uma recapitulação, na primeira aula nós estudamos o Cristo pré-existente, ou seja, Cristo e a eternidade. Cristo e a criação, Cristo e a Trindade. Na lição 2, nós observamos, né, a questão do Cristo no Antigo Testamento, né, o Messias, as profecias sobre a sua primeira vinda, também as profecias sobre a segunda vinda, né, Cristo como o anjo do Senhor, e também algumas tipologias que o Antigo Testamento tem direcionadas e referentes ao Senhor Jesus Cristo. Hoje, no advento de Cristo, na lição 3, nós vamos observar a preparação para a chegada do Messias, né? Como Deus preparou o mundo para a chegada do Senhor Jesus, também a sua encarnação, né? O propósito da encarnação e também a historicidade de Jesus, né? O Cristo histórico, Jesus histórico. E também na aula 4, ou perdão, na lição 4, nós vamos ver as duas naturezas de Cristo, né? A deidade de Cristo, a humanidade de Cristo e as duas naturezas em Cristo. Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos desenvolver bem essa lição para que você possa compreender. Antes de nós observarmos os nossos objetivos, eu gostaria de falar algumas questões importantes sobre essa questão da cristologia bíblica, né? Por quê? Porque os livros da Bíblia são consistentes em sua apresentação de Jesus como o Messias prometido, o Filho de Deus que veio ao mundo para salvar a humanidade, mas ainda possui nuances particulares em seu retrato dele. Por exemplo, né? Os autores da Bíblia, eles escreveram em períodos diferentes, para públicos diferentes, em gêneros literários diferentes, visando, né, objetivos diferentes. E seus relatos da vida, obra e importância de Jesus, consequentemente, possuem sutis diferenças. Tá? A gente vai sempre observar isso. A preocupação cristológica central dos evangelhos sinóticos, por exemplo, é apresentar Jesus como o Messias, o Rei prometido por Deus. A preocupação cristológica de João, por outro lado, está em destacar a divindade de Cristo e seu papel mediador entre Deus e o mundo. Então, não há contradição teológica entre esses retratos de Cristo, mas há, sim, uma harmonia que só pode ser apreciada quando entendemos os objetivos e preocupações de cada autor. Cada livro nos traz um aspecto novo da obra, da mensagem de Jesus Cristo. Cada um contribui com algo, né, diferente para a visão total que temos dele. E cada um, inevitavelmente, concentra naquelas características ações, dizeres, significâncias de Jesus que contribuem para o seu argumento maior. Então, as diferenças em ênfase e destaque na cristologia dos livros bíblicos realça, na verdade, o quê? A riqueza do nosso conhecimento de Cristo. Então, é importante a gente iniciar trazendo essa, essa questão,
para que a gente possa ter uma compreensão cada vez melhor, né, de como as Escrituras elas apresentam o Senhor Jesus e como toda ela traz uma visão completa, não diferenciada, mas completa da pessoa, da obra, né, do Senhor Jesus Cristo. Bom, dito isso, vamos aos nossos objetivos. Bom, nossos objetivos hoje, na lição 3, é contextualizar o cenário político, cultural e religioso que se apresentava no mundo em que Jesus Cristo nasceu. Segundo, esquadrinhar as profecias que envolvem o nascimento de Jesus e os fatos que daí se desenvolvem. E também traduzir a realidade da encarnação de Cristo com o apoio do texto bíblico, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. E perscrutar o fato de ser Jesus o Senhor da história e da fé cristã, a mesma pessoa, né, e refutar com a Bíblia as hipóteses contrárias a essa realidade. Então, temos esses quatro objetivos. Vamos aí para a nossa introdução. Bom, o nascimento do Filho de Deus, ou a encarnação, é um dos maiores mistérios do cristianismo. O apóstolo Paulo, referindo-se a esse advento, ele disse: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido em glória. Então, a encarnação de Jesus está além da capacidade humana, né? Além do que ela pode compreender em termos biológicos, né? Até porque seria difícil, né, alguém chegar para nós hoje, vamos supor, uma jovem chegar na igreja e dizer assim, pastor, estou grávida, né? O pastor, a primeira coisa que ele vai perguntar é quem é o pai, né? E essa moça fala, não, ele não tem nenhum pai, o pai é Deus, né? É um fato assim que biologicamente ninguém vai entender. Alguém que nasce sem que um homem e uma mulher tenha tido um relacionamento físico, um contato físico, é algo para a compreensão humana que está muito além da nossa compreensão racional. Mas esse foi um evento histórico, quando Deus se fez homem, né? Veja, e a primeira coisa que nós vamos ver aqui é a questão do esvaziamento do Senhor Jesus, né, para assumir uma forma humana, ou seja, o próprio Deus esvaziando-se de si mesmo, da sua divindade, para assumir uma forma de servo, né, nascer como qualquer outro homem. É interessante que quando lá em Lucas, quando a Maria ela pergunta para o anjo, né? Mas como vai ser isso se eu não conheço nenhum homem, não conheço nenhum varão, né? E aí o Espírito Santo diz, descerá sobre ti a virtude, né? E, e o ente que será, né, que nascerá de ti será chamado Filho de Deus. Então é interessante isso, né? Que primeiro a gente tem uma dificuldade, né? Se não for pela fé, nós temos uma dificuldade em termos biológicos de compreender como que pode acontecer algo dessa forma, dessa natureza. Mas para que o Senhor Jesus ele viesse ao mundo, ele precisou fazer justamente isso que o texto de Filipenses, né, capítulo 2, vai nos dizer. Olha, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Essa questão do autoesvaziamento de Jesus
ela é chamada a doutrina da quinosis, ou alguns sugerem como teoria da quinosis. E vamos entender ela. Por causa da incapacidade humana de compreender a encarnação de Cristo, foi que surgiu a teoria da quinosis, né, que envolve a interpretação de Filipenses 2:7, onde está dito: "A si mesmo se esvaziou". Isso vem sendo discutido em praticamente toda a história da Igreja, né? A palavra gnosis é derivada do termo grego eknosen, né? Traduzida por se esvaziou em português. Então, o que que essa teoria ela vai defender? Ela defende que Cristo abriu mão, né? Ou perdeu seus atributos divinos exclusivos, como, por exemplo, sua onipotência, onipresença, onipotência e onisciência. Essa ideia é teologicamente impossível e não encontra apoio nas Escrituras, pois se perdesse qualquer um dos seus atributos em sua humanidade, Cristo deixaria de ser Deus durante a sua vida aqui na Terra. Então, nós não aceitamos essa questão de que ele perdeu, né? Ele não perdeu. Cristo, ele simplesmente, ao se esvaziar, ele não perdeu a sua divindade, ele não deixou a sua divindade de lado, não. Ele simplesmente, ele não se utilizou da sua divindade para que pudesse, né, nascer como um homem, né, e vir ao mundo. Não, ele não perdeu, ele simplesmente ele se humilhou no sentido de aceitar a vir como um ser humano normal, comum, como qualquer outro, né? E durante toda a sua vida e o seu ministério, ele não usou os seus atributos divinos como Deus para executar a obra da salvação do homem. Então, ele se esvaziou? Sim, se esvaziou, mas não de forma a que perdesse os seus atributos. Ele simplesmente não os utilizou e viveu como um ser humano comum, como qualquer outro, como nós vamos observar. Uma pergunta precisa ser feita para resolver a questão da quinose. Do que Cristo se esvaziou? Então, vamos lá. O texto de Filipenses 2:7 tem a melhor solução, pois a gnosis não foi subtração, mas adição, né? E o texto explica claramente o esvaziar-se de Cristo, afirmando que, olha só, ele assumiu a forma de servo, tornou-se em semelhança de homem, foi reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou e tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, né, então pegue a sua Bíblia e vamos lá no texto, capítulo 2. Olha só. Eu gosto muito desse texto, olha. Eu vou pegar do verso 5 para a gente pegar um contexto mais amplo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, ou seja, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, ele era Deus, sendo Deus, ele não se utilizou dos seus atributos de Deus, né? Mas esvaziou-se, né? Isso na Bíblia atualizada, na corrigida está aniquilou-se, né? A si mesmo, tomando a forma de servo. Então, ele não perdeu, ele simplesmente assumiu essa forma, né? Ele não utilizou dos seus poderes divinos como Deus, mas, em contrapartida, ele assumiu, ou seja, ele adicionou isso a si.
Então, olha só, né? Fazendo-se semelhante, tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, Cristo não perdeu sua divindade ao se esvaziar, ao assumir, ele acrescentou, né, isso à sua natureza. É por isso que, né, depois, durante os primeiros anos, né, os primeiros 2 ou 3 séculos da história da igreja, a questão da quinosis, ou seja, das duas naturezas de Cristo, vai ser discutida em concílios, vai ser muito trabalhada até formar essa doutrina que nós vamos mais para frente chegar nela. Então, portanto, o esvaziar-se de Cristo significa que ele assumiu uma natureza adicional. Ele não perdeu a sua natureza divina, mas ele adicionou uma natureza humana, ok? Então isso tem que ficar bem claro, né? Ou seja, uma natureza humana com suas limitações, mas nunca ele perdeu a sua deidade. Até porque, se Cristo, ele, ao cumprir o plano de salvação de Deus, de vir ao mundo para morrer, ele se utilizasse da sua deidade plena, isso não seria nada para ele. Ser chicoteado, ser sacrificado, porque Deus não sentiria nada disso. Mas para que ele pudesse alcançar aquilo que a justiça de Deus exigia para a salvação do homem, que era um próprio homem, né, sem pecado, esse. Então, para alcançar essa essa condição, o que que aconteceu? Ele simplesmente assumiu a natureza humana. Então, é daí que vai surgir, né, e que vai ser formulada a doutrina das duas naturezas de Cristo. Ou seja, Cristo, ele teve a natureza, né, ou seja, ele teve a sua deidade, a natureza divina, e ele teve também a natureza humana. E isso é fundamental para o cristianismo, por quê? Porque se Cristo não tivesse assumido uma natureza humana, ele não poderia ser o nosso Salvador, né? Por isso que nós vamos ver, né, os evangelhos vão revelar na sua história, né, na história do seu ministério, porque nós não podemos chamar os evangelhos de uma biografia no sentido lato da palavra, como nós conhecemos hoje, porque, né, o que é referenciado nos evangelhos são alguns anos da vida de Cristo, e o Lucas ainda que falou uma breve, uma breve situação que ocorreu na sua infância. Então, eles não são um, livros biográficos, né, no sentido literal da palavra biografia, né, mas eles apresentam praticamente os anos, né, uma parte dos anos do ministério, e ainda não falam tudo, e principalmente, né, as últimos dias, as últimas semanas de Cristo. Bom, vamos para o próximo slide. Bom, então, vendo a questão da quinose, ou seja, de que Cristo assumiu uma natureza humana para poder realizar, né, a salvação do homem, da humanidade, nós vamos entrar agora na questão da preparação para a chegada do Messias. Por que que isso é importante? Porque quando a gente olha para o Antigo Testamento,
nós vamos observar que no período do Antigo Testamento, né, o mundo vivia em muitas guerras, né? Nós vemos em toda a história de Israel muitas lutas, né? Nações lutando contra nações, povos querendo dominar povos. Então, era muita guerra, era muito derramamento de sangue. Às vezes ficamos impressionados com o que está acontecendo hoje, mas quando a gente olha até para as próprias escrituras, nós vemos aí a Síria, Babilônia, Egito, né? E tantas outras nações daquela área, né? Daquela região, que viveram em lutas e mais lutas e mais lutas, e conquista daqui, conquista de lá. Então, no Antigo Testamento havia muita guerra, muitos desafios, né? Nações dominando nações, escravizando nações. Então, é, para que Cristo pudesse vir ao mundo também, Deus preparou, né, o mundo para a chegada do Messias. Porque se Cristo viesse naquele período do Antigo Testamento, onde muitas guerras e disputas haviam, disputas políticas, disputas geográficas e aquela coisa toda, o evangelho não teria, né, não seria disseminado como foi. Então, para que Cristo viesse, Deus teve que preparar o mundo daquela época. E é justamente isso que nós vamos tratar agora. Então, ninguém na história da humanidade causou tanto impacto e foi tão popular como Jesus Cristo. Isso é uma, isso é muito evidente, né? Tanto que a história humana ela foi dividida, né, em antes de Cristo e depois de Cristo. Tal foi o impacto, né, da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, desde que veio a este mundo e andou pelas terras da Palestina, o mundo não é o mesmo. Aí Paulo, em Gálatas 4:4, ele vai afirmar assim: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Esse foi o maior e mais definitivo ato de Deus na história de seu plano para salvar a humanidade. Deus não precisava de tempo para deliberar ou executar seu plano de redenção. Mesmo assim, preparou o mundo ao longo dos séculos para o nascimento de seu filho amado Jesus. Quando olhamos para o mundo da época em que Jesus nasceu, podemos ver outras maneiras acerca de como Deus preparou seu primeiro advento por meio da política, da cultura e da religião. Então, vamos observar isso. Bom, a política. Quem dominava o mundo à época do nascimento de Jesus era o Império Romano. A organização desse império foi inigualável e ainda hoje sua estrutura política, social e militar serve de referência. Com um exército poderoso e administração eficiente, o Império Romano acabou por beneficiar o cristianismo com dois elementos em particular. Primeiro, a Pax Romana, né? É lógico que essa Pax Romana era uma Pax imposta, né, pelas armas, mas ela trouxe o quê? Onde o Império Romano dominou, parou as guerras. Não tinha guerra civil, não tinha guerra entre países, né? Então, quer dizer, né, trouxe, né, a unidade do império. Então, é, ao longo período de ausência de guerras civis durante o predomínio desse império, que durou aproximadamente de 28 AC a 180 DC, né? E com essa Pax, que era uma Pax, né, lógico, pela força, né, porque em todos os locais havia guarnições romanas, né? Se o povo se rebelasse, né, os soldados romanos apaziguavam a situação. Então, diferente do Antigo Testamento, que era guerra, era derramamento de sangue mesmo. Então, havia essa unidade do império.
Então, o efeito não somente da Pax Romana, mas também da implementação de obras de infraestrutura, como estradas pavimentadas. A partir do domínio romano, estradas pavimentadas foram, construídas, o que começou a facilitar não somente o livre comércio, mas também quando o evangelho começou, a ser disseminado pelos primeiros discípulos missionários que foram se espalhando por todo o império, essas estradas pavimentadas e a Pax Romana que havia, em todo o império, tudo isso facilitou para que o evangelho saísse ali, né, de Jerusalém e fosse sendo espalhado por todos os cantos do mundo daquela época. Então, politicamente, isso foi bom, né? Por quê? Porque onde chegasse, né, havia paz, havia estradas para trafegar, e isso acabou beneficiando, né, a vinda do Senhor Jesus, e principalmente depois da sua morte e ressurreição, quando o evangelho começou a ser propagado. Bom, a cultura, outra questão muito importante. Veja, o Império Romano, nas mãos de Alexandre o Grande, o que que acontece? Antes do Império Romano, porque foi assim, né? Os babilônios, vamos pegar os babilônios, né? Que dominou o mundo, onde Israel ficou 70 anos ali, né? Israel não, né? Judá, o reino de Judá, 70 anos no cativeiro babilônio. Depois do cativeiro dos babilônios, vieram os medos e persas. Depois dos medos e persas, vieram os gregos com Alexandre o Grande. E depois do Império Grego, né, de Alexandre o Grande, vieram os romanos. Então, nas mãos de Alexandre o Grande, tinha como alvo disseminar a língua e a cultura grega por todo o mundo, processo que é conhecido até hoje como helenização. Então, para alcançar esse objetivo, foi preparado um programa bem organizado que consistia em ser implementado tão logo fosse conquistada determinada região, né? Ou seja, quando Alexandre o Grande dominava uma região, primeira coisa, ele implantava o que ficou sendo conhecido como grego koiné, né? O grego que era falado, que era a língua comercial praticamente, né? E a cultura helênica, tá? É lógico que isso tem, né, teve alguns processos, né, interessantes, principalmente, né, na Palestina, mas isso beneficiou. Por quê? Porque em todo o Império Romano se falava o grego koiné, tanto que nós podemos ver que o Novo Testamento ele foi escrito em grego, né, sendo que a maior parte dos escritores eram judeus. Tá? Então, isso facilitou, por exemplo, quando o apóstolo Paulo começou as suas viagens missionárias, o que que acontecia? Onde ele chegava, ele falava o grego koiné, as pessoas entendiam, né? Porque se ele fosse falar o hebraico antigo, seria muito difícil para o evangelho ser disseminado. Então, isso também, essa cultura helênica, partindo do idioma do grego koiné, né, ficou muito mais fácil para a divulgação do, do evangelho. Então, como está aí, né? O Império Grego nunca existiu politicamente, mas intelectualmente é vivo até hoje. Quando Jesus nasceu, o mundo estava impregnado do pensamento grego, falando praticamente a mesma língua e, ao mesmo tempo, descrente da mitológica religião grega. Isso facilitou em muito a propagação do evangelho. Então, a cultura helênica beneficiou, principalmente por conta do grego koiné e também da filosofia. Por quê? Porque depois, né, já entrando no segundo século, quando os apóstolos já não existiam,
e o pensamento grego era muito forte, né? Ou seja, a filosofia. Então, a forma filosófica de pensamento que existia naquele período, ela também foi fundamental para o desenvolvimento da própria teologia, né? E isso nós não podemos ignorar. Então, essa questão da cultura helênica, ela foi muito bom para que o evangelho pudesse ser disseminado, né, após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E também a religião, né? Olha que a parte da religião aí, Deus usou quem? O povo de Israel, que ele mesmo escolheu da descendência de Abraão. A nação era monoteísta. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque o que causou muito da perseguição contra os cristãos, né? Eu não vou nem colocar aqui a questão judaica, pegar a questão cristã, que é o nosso foco. Então, era essa questão monoteísta que incomodava, né, o mundo daquela época. Por quê? O mundo daquela época era muito politeísta, ou seja, eles acreditavam em diversos deuses. E quando, né, vem a nação de Israel com o monoteísmo, ou seja, um Deus que não se via, né, um Deus que não tinha nenhuma estátua, um Deus, né, invisível. E depois vem os cristãos também com essa ideia de um Deus único, né, sem nenhuma imagem, invisível. Então era isso que incomodava, né, a população pagã, politeísta daquele período. Se, por exemplo, os cristãos ou até mesmo Israel adorassem o imperador, né, que naquele período já estava iniciando o culto ao imperador, e adorasse o panteão de deuses misturados dos gregos e romanos, e adorasse a Jesus, incomodava eles. Mas o problema era que eles só adoravam a Jesus como único Deus, né? E aí depois vem a questão da Trindade, né? Que não é, nós falamos um pouquinho na primeira aula. Então, isso, a religião monoteísta de Israel também contribuiu justamente para essa ideia. Então, olha aí, a nação era monoteísta, ou seja, cria em um único Deus todo-poderoso, ao contrário do mundo ao seu redor, que era politeísta. Israel deu uma grande contribuição com sua religião para a proclamação do nascimento do Filho de Deus, quando foi espalhada pelo mundo e principalmente no cativeiro babilônico, onde homens como Daniel, Esdras, Neemias testemunharam a príncipes e imperadores sobre o Deus vivo, único e verdadeiro. Quando a Bíblia diz vindo, porém, a plenitude do tempo, está se referindo ao tempo em que Deus, em sua vontade soberana completa, né, a preparação para então executar o seu plano de redenção, enviando seu filho, né? Esse texto aí de Mateus capítulo de número 1 e no verso de número 12, ele diz o seguinte, Mateus 1:12, que diz: Depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou a Zorobabel, tá? Apresentando aqui a genealogia de Jesus Cristo. Bom, aí nós chegamos, né? Vimos que Deus, né? Iniciamos vendo, né? O esvaziamento, né? De Jesus, ou seja, a sua, as suas duas naturezas, acrescentando a natureza humana à natureza divina, mas tendo a natureza divina, não teve por usurpação, ou seja, não se utilizou da sua natureza divina para resistir, para completar, mas
utilizou da sua natureza humana. Vemos aí como Deus preparou o mundo, né? Tirando as guerras, as divisões políticas, aquela coisa toda, que seria muito difícil para que o evangelho fosse é, pregado. Bom, o nascimento de Jesus Cristo não foi uma decisão tomada de última hora, mas antes a concretização do plano redentivo que entrou em ação logo após a queda de Adão e Eva, quando Deus fez a promessa a respeito do Redentor, né? Gênesis 3,15 é o chamado proto-evangelho, que é a primeira referência, né, que a Bíblia nos dá de que Deus já tinha um plano preparado para a redenção do homem, quando Deus diz, né, você é, enganou a mulher, aí da mulher vai nascer um que vai pisar na sua cabeça. Tu vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai pisar na sua cabeça. Então, a partir de Gênesis 3,15, se dá o início, né, biblicamente, ao desenvolvimento do plano de salvação de Deus, né? E nós conhecemos a história até que chega o dia, a hora e o momento desse cumprimento com a vinda pessoal do próprio Deus em forma humana. Bom, e outra coisa, né? Quando diz que não foi uma decisão tomada de última hora, isso se refere que antes da criação do homem, antes da criação do mundo, o plano de redenção já estava preparado. E isso é bem desenvolvido aí nas Escrituras, né, em vários textos que diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto ainda antes da fundação do mundo, apontando que esse plano não foi um plano de última hora. Bom, o ato de Deus enviar seu Filho ao mundo é o desfecho da história da sua graça. É o supremo ato da misericórdia, a manifestação mais abundante de seu amor por sua criação. João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo, né? De tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Apontando aí a universalidade do amor de Deus. Aí o mistério do verbo, né? João 14, né? E quando diz lá, né? E o verbo se fez carne, ou seja, ele se encarnou, ele veio em forma humana. Então, o verbo, né, que se chama encarnação, significa em carne e não aparece nem no Antigo e nem no Novo Testamento. Mas é o ato pelo qual Jesus, o Filho de Deus, assumiu a natureza humana, né, adicional, né, através do seu nascimento da Virgem, tá? Então, foi a partir daí. João vai começar, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que se foi feito teria existido. Então, esse é o mistério do Verbo, né? Que nós chamamos de encarnação do Filho de Deus, que nasce, né, daquela forma como nós vimos, né, uma forma biológica incompreensível ao homem, né, de uma virgem ter um filho, mas foi dessa forma, né? E aí tem uma lição interessante, né? O próprio cristianismo, ele nasce de forma sobrenatural, né? E a gente começa a observar, quando a gente começa a verificar a palavra, a gente vê que as coisas de Deus vêm sempre do sobrenatural, né? Veja lá que quando Deus levanta um povo através de Abraão, né? Sara era estéril, depois Rebeca, e assim a gente vai vendo assim ações sobrenaturais de Deus, apontando que essa realidade não pode ser esquecida, né? Que as coisas de Deus vêm de forma sobrenatural. Então, a encarnação era absolutamente necessária no plano divino de salvação, pois Cristo precisaria ter um corpo físico, ou seja, um corpo humano, para realizar a vontade do Pai. É interessante que o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, do verso 5 ao verso 7, ele vai dizer assim, ó, pelo que entrando no mundo, diz,
sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: Eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então é muito interessante que esses versículos do 5 ao 10, que fala do sacrifício e oferta, citado aqui o Salmo 40, do verso 6 ao verso 8, ele é citado aqui para quê? Para comprovar que o sacrifício voluntário e obediente de Jesus Cristo é melhor do que os sacrifícios involuntários de animais do Antigo Testamento. Então, aqui o escritor aos Hebreus apontando para essa necessidade e que o sacrifício de Cristo, né, ou seja, do Filho de Deus, ele era um sacrifício muito mais eficaz. Então, portanto, Jesus precisaria ter um corpo humano para morrer pelos pecados da humanidade, né? Nós vimos aí, vamos ver aqui 1 João, capítulo de número 4 e o verso 14, que diz, né? Revimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Então, ele precisou vir em corpo humano para morrer pelos pecados da humanidade, para conceder a vida eterna, né? A própria Bíblia diz: Mas a todos quantos receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E aos que creem no seu nome, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Então, essa manifestação física, né, ela também é a grande manifestação do amor de Deus. E, além disso, o Senhor Jesus realizando esta obra, cumprindo essa exigência do Pai de vir ser um homem com todas as características humanas, né? Além de ser o nosso Salvador, ele também é o nosso sumo sacerdote, né? Ou seja, o escritor aos Hebreus, ele vai dizer justamente isso, que nós não temos um sumo sacerdote do qual nós não podemos, ele diz assim, ó, vimos que temos um grande sumo sacerdote, veja, Jesus ele tem a função de Salvador, de sumo sacerdote. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus, e tenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Tá? Então, como um ser humano, ele se tornou nosso sumo sacerdote também por não ter tido pecado. E para, como diz lá, né, 1 João 3,8, que ele se manifestou para desfazer ou destruir as obras do diabo. Bom, nós vamos ver agora a questão do propósito da encarnação. João, no início do Evangelho, de sua composição, sintetiza a encarnação de Cristo nas seguintes palavras: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O termo grego usado por João para habitou entre nós é o mesmo usado no Antigo Testamento para tabernáculo, relacionando a encarnação com a construção do tabernáculo, cujo objetivo era o quê? A habitação de Deus no meio do seu povo. Lucas diz, né? Aqui não é diz, né? Diz que Deus visitou e redimiu o seu povo. Portanto, Deus falou e se revelou ao seu povo por meio da vinda de seu Filho, Jesus Cristo. Deus agiu na redenção do mundo por meio de Cristo, e essa é a sua mais
nobre ação. Então, o propósito da encarnação de Cristo é justamente isso, né? Redimir o povo, ou seja, salvar, libertar do quê? Daquilo que se tornou a escravidão do homem, que foi o próprio pecado. Então, o propósito, né, que a Bíblia apresenta claramente para a vinda de Cristo, de Jesus, é justamente isso: redimir o povo, ou seja, libertar o povo do pecado e fazer com que novamente tenhamos comunhão com Deus, né? Ou seja, fazer novamente aquela ligação que havia sido quebrada pelo pecado. Então, esse é o propósito da encarnação. Então, podemos afirmar que o propósito da encarnação foi revelar quem Deus é na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, vindo ao mundo para a salvação dos pecadores, que nele crerem. Foi exatamente isso que Paulo disse a Tito, né? Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, está aí o propósito da vinda do Filho de Deus, salvar a humanidade. A questão da historicidade de Jesus, né? Ou seja, é aqui quando fala historicidade, fala do Jesus histórico, né? Ou seja, do homem Jesus que nasceu e viveu aproximadamente há 2000 anos atrás. Então, argumentar biblicamente sobre Jesus não é difícil. Porém, quando adentramos a área da ciência, muitos obstáculos são colocados para negar sua existência na história. É porque, né, nós temos a história bíblica, né? Então, quando a gente entra na área da ciência, né, há algumas dificuldades por conta de não haver muitos registros, né, fora da Bíblia acerca da pessoa de Jesus, do homem Jesus histórico. Então, hoje, por incrível que pareça, para os teólogos, os historiadores das mais famosas universidades do mundo afirmam restar poucas dúvidas sobre a questão da historicidade de Cristo. Mesmo assim, alguns duvidam, né? Tem alguns que duvidam dessa historicidade, né, do Senhor Jesus. Tem um livro de John Dominic Crossan que chama O Jesus Histórico, né? Esse livro ele traz aqui a vida, né, de Jesus Cristo, mas de uma perspectiva histórica, né? Tanto que o tema do livro é a vida de um camponês judeu do Mediterrâneo. E é importante, esse livro é um pouco difícil, né? De você achar que ele é um livro. Deixa eu ver se eu consigo lembrar o ano desse livro. Ele é de 1994. É um livro difícil, mas é um livro extremamente importante, né, que trata, né, da vida de Jesus Cristo. Então, no princípio havia a realização não apenas a palavra, nem apenas o ato, mas ambos, cada um marcado pelo outro. Então, era a questão da Baixa Galileia e de como era o período, e como era a vida, e como era a situação. Tanto que esse livro vai mostrar, né, que havia muito exorcismos, né, que existia naquela época. É interessante que a Bíblia ela apresenta os exorcismos que o Senhor Jesus fez, né? Ou seja, a expulsão de demônios. E a gente vê que escribas e fariseus, e aquele grupo eh, religioso, ficava enciumado, aquela coisa toda. Por quê? Porque havia muito dessa questão já, né, até dentro do próprio judaísmo.
né? Havia grupos de exorcistas naquela época. Só que havia uma diferença, né? O exorcismo que os judeus, né, que os religiosos realizavam, não era como os de Jesus. Os de Jesus eram uma autoridade assim impressionante, né? Jesus falava e os demônios obedeciam. Então, isso também era uma forma que atraía a inveja, né, daqueles religiosos daquela época. Então, é um livro interessante, né, o Jesus histórico, né? Você vai talvez encontrar esse livro em algum sebo. Bom, então, os historiadores mais privilegiados pelo mundo têm deixado claro que o Jesus por eles estudado não é o mesmo do cristianismo, pois buscam informações sobre o homem chamado Jesus que viveu quase 2000 anos na Palestina e em torno do qual foi fundada essa religião, considerada a maior do mundo. Eles não buscam um ser divino, que é impossível de qualificar, medir e avaliar, mas apenas o Jesus da história, que é estritamente humano. Com exceção de Flávio Josefo, né, é um grande historiador judeu que escreveu a história do povo judeu desde Gênesis até a sua época. O Flávio Josefo, ele vai citar Jesus, né? Ele cita Jesus, João Batista e Tiago, irmão de Jesus, como exemplos de homens que lideraram movimentos messiânicos na região da Galiléia. A maioria dos textos mais antigos sobre Jesus, que datam do primeiro século, são de seguidores do cristianismo. Então, por conta disso, existe uma certa dificuldade, né, em, em desenvolver uma temática exclusiva do Jesus histórico, sem desvinculando ele da questão divina. Então, séculos mais tarde, surgiram historiadores judeus e romanos não cristãos que afirmam de modo seguro que Jesus Cristo é um personagem histórico. Isso serve para demonstrar que não estamos no campo da mitologia, mas sim na verdadeira história de Jesus, né? O Filho de Deus. Então, veja só, para muitos, o Jesus é uma mitologia, é uma história, é um mito, tá? Mas quando nós começamos a observar essas pessoas, esses historiadores relatando acerca da verdade da existência do Senhor Jesus, então nós saímos do campo da mitologia, até porque, né, naquele período, né, alguns séculos antes, quando a filosofia começou a existir, o que foi o advento da filosofia no sexto século antes de Cristo? Foi justamente a passagem do pensamento mítico para o pensamento racional. Então, com essa passagem, né, do mito para o pensamento racional, quando Cristo veio ao mundo, ainda havia uma forte tradição mitológica, né? As pessoas não estavam totalmente ainda libertas dessa mitologia de deuses que tinham relações com os seres humanos e aquela coisa toda. Então, por isso que muitos historiadores querem considerar Jesus como um mito, né? Então, por isso da questão da importância da temática do Jesus histórico e das citações de pessoas não ligadas à religião, né, que falem acerca do Senhor Jesus Cristo. Então, é importante isso, por quê? Porque não podemos tirar essa verdade, né? Que verdade? A verdade histórica que Jesus existiu verdadeiramente como um ser humano. Bom, então a cristologia é o cerne de toda a teologia cristã e o eixo da teologia bíblica. E é por isso que uma visão distorcida da pessoa e obra de Cristo resulta em uma teologia divorciada da plenitude da revelação bíblica. A fé cristã só faz sentido se pudermos traçar cada uma de nossas crenças a um fato histórico ou acontecimento real. Por exemplo, a doutrina da ressurreição de Cristo só faz sentido se de fato Cristo ressuscitou
como a Bíblia afirma. E é interessante isso, tá? Quando ele diz aqui que o cerne da teologia cristã é o cristianismo, é a cristologia, é a pura realidade. A escatologia não é cerne da teologia cristã. Pneumatologia não é o cerne da teologia cristã. A eclesiologia não é o cerne, tá? Tanto que nessas outras doutrinas há diversidade de interpretação. Por exemplo, na pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, uns creem na atualidade dos dons, outros não. Tudo bem, isso não vai interferir na salvação. Na escatologia, uns creem que a igreja vai ser tirada antes da tribulação, outros no meio, outros depois. Isso também não, né, não, não tem a importância, assim, no sentido, não dependemos da salvação dessa interpretação. Na eclesiologia, na igreja tem que ser dirigida por presbítero, outra por pastor, outra. Não, também não vai influenciar na salvação. O que influencia na salvação é a cristologia. É crer que Cristo é o Senhor, que ele veio em forma humana, que ele morreu, estufo do céu e vai voltar. Então, em todo o cristianismo, o cerne é a cristologia. É por isso que existem vários tipos de igrejas e denominações, porque nas outras disciplinas, elas não dependemos dela, né, para ser salvos, mas dependemos da cristologia, né, porque a cristologia vai apresentar o Cristo Salvador. Então, por isso que a gente não pode, né, ficar entrando em discussão. Não, é pré, é pós. Não, o dom é para hoje. Não, a igreja tem que ser dirigida assim, ou assado. Não, 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 não. Isso aí cada um vai ter a sua interpretação, não tem jeito. Agora, na cristologia, nenhuma igreja que se diz cristã pode fugir da cristologia. Aí depois da cristologia vem a soteriologia e também a martirologia, a doutrina do pecado. Bom, vamos lá. Nós vamos fazer uma pausa e daqui a pouquinho a gente retorna para podermos dar continuidade na lição 4. Vai tomar um cafezinho, né? Toma um café, uma aguinha e daqui a pouco a gente retorna para a segunda parte da nossa aula. Deus abençoe.